Liturgia do dia 12 de janeiro de 2023, quinta-feira da primeira semana do Tempo Comum. Primeira leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, escutai o que declara o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, embora vissem as minhas obras durante 40 anos. Por isso me irritei com essa geração e afirmei: sempre se enganam no coração e desconhecem os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira: não entrarão no meu repouso. Cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, levando-o a afastar-se do Deus vivo. Antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ainda se disser hoje, para que nenhum de vós se endureça pela sedução do pecado, pois tornamo-nos companheiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa confiança inicial. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 94. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. 40 anos desgostou-me aquela raça, e eu disse: eis um povo transviado, seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira: não entrarão no meu repouso prometido. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus
e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No texto que hoje escutamos, o autor da Carta aos Hebreus aborda o tema da fidelidade. Cristo é fiel é a personificação da fidelidade de Deus. Os cristãos, discípulos de Cristo, devem ser fiéis. Efetivamente, o Espírito Santo continua a falar hoje para nos ajudar a viver de acordo com a vontade de Deus. Mas, tal como o antigo povo de Deus, no deserto, podemos endurecer os corações e seguir caminhos errados, excluindo-nos da comunhão com Deus, isto é, do seu repouso. O autor previne os destinatários da carta contra uma tal atitude anterior. Efetivamente, os pais do antigo Israel caíram na obstinação e na incredulidade, mesmo depois de terem visto as obras de Deus. Se Deus ficou desgostoso com o povo que recebera a lei das mãos de Moisés, quanto mais o ficará com aqueles que endurecem o coração depois de terem encontrado a Cristo, muito superior a Moisés, uma vez que é Filho de Deus. Nos últimos dias que começaram com a vinda de Cristo, notavam-se sinais de desobediência e de incredulidade que podiam levar à privação dos bens últimos vinculados à pessoa de Cristo. Daí a frequência do tema na catequese dos primeiros cristãos. Os cristãos devem renovar cada dia a sua fidelidade e ajudar-se uns aos outros nessa renovação. No texto do Evangelho, Marcos ajuda-nos a perceber cada vez melhor a personalidade de Jesus. Depois de o apresentar como aquele que anuncia e inaugura o reino da vida, oferece-nos o episódio do leproso, considerado um morto-vivo, segundo a lei, por causa do apodrecimento antecipado da sua carne. Como o contato com os mortos tornava o homem impuro, os leprosos deviam ser afastados das povoações, excluídos da comunhão com o povo de Deus. Impuro, impuro, gritava o leproso à distância, para que ninguém dele se aproximasse. Mas o nosso leproso sabe que existe algo de mais sagrado que a própria lei e que pode confiar. Por isso atreve-se a aproximar-se de Jesus. E Jesus, indo mais além do que a lei, acolhe-o e toca-o com a mão, restituindo-o à sua dignidade. As leis só obrigam na medida em que concorrem para o bem do homem. É um tema que irá repetir-se ao longo do segundo Evangelho e em Paulo. Operada a cura, Jesus manda ao leproso que não faça publicidade dela, mas se apresente aos sacerdotes para que o reintegrem na comunidade. O objetivo da cura não era fazer publicidade apologética, mas reintegrar o marginalizado. A salvação já não se encontra na separação e na marginalização, mas na reintegração, porque com Jesus entrou no mundo
o próprio poder salvífico de Deus, que se põe do lado dos pobres e dos últimos da sociedade dos homens. A nova sociedade inaugurada por Jesus não marginaliza ninguém, não separa, não exclui, porque Jesus aboliu o sistema que separava o puro do impuro, tal como o entendia o mundo judaico. O cristão é um homem livre para Deus e para os outros. A Igreja deve estar na linha de frente para que a liberdade se torne real para todos os homens. Hoje, se escutardes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Tal como Israel, tal como os primeiros judeus cristãos, também nós contemplamos as maravilhas de Deus. E também nós corremos o risco de endurecer os nossos corações, preferindo escutar outras vozes que não a voz de Deus. A voz do Senhor não é, em primeiro lugar, uma voz que ordena, mas uma voz que promete. Não podemos fechar o coração às promessas de Deus, como fizeram os israelitas quando estavam às portas da terra prometida. Os exploradores trazem notícias sobre a prosperidade da terra, sobre os seus habitantes e as suas cidades. Deus diz-lhe: é vossa, eu vo-la dou. Mas os israelitas não quiseram escutar a voz de Deus, preferindo a voz da incredulidade. É demasiadamente belo para ser verdade. Deus não nos-la dá. Não conseguiremos tomar posse dela, pensavam. Os exploradores, depois de terem descrito as maravilhas da terra, ajudaram a incredulidade do povo, afirmando: não podemos atacar esse povo, porque é mais forte do que nós. A terra que atravessamos para explorar é terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que nela vimos é gente de grande estatura. Até lá vimos os gigantes, filhos de Anak, da raça dos gigantes. Parecíamos gafanhotos diante deles, e assim nos consideravam. O povo fiou-se mais nos exploradores do que em Deus, e revoltou-se. Antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Por que nos fez sair o Senhor para esta terra, a fim de nos matar à espada? As nossas mulheres e as nossas crianças serão humilhadas. Não nos seria melhor voltar para o Egito? Deste modo, os israelitas tentaram a Deus, irritaram-no com a sua incredulidade, afastaram-se dele, não acreditaram na promessa. O autor da carta aos Hebreus evoca esses acontecimentos para nos exortar. Tende cuidado, irmãos, que não haja em nenhum de vós um coração mau, a ponto de a incredulidade o afastar do Deus vivo. Exortai-vos antes uns aos outros, cada dia, enquanto dura a proclamação do hoje, a fim de que não se endureça nenhum de vós, enganado pelo pecado. Isto é, por esta outra voz que sempre insinua em nós que não é possível acreditar na promessa de Deus, que é uma promessa irreal, demasiadamente difícil de realizar, que Deus não está realmente disposto a dar-nos o que está escrito no Evangelho. Efetivamente, nós somos participantes da mesma promessa, em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Já não é Moisés que vai à nossa frente, mas Cristo. Com ele realizamos o nosso êxodo, atravessamos o deserto e avistamos a terra prometida. Há que permanecer firmes na fé, para não incorrermos na ira divina e ouvirmos o terrível juramento: não entrarão no meu repouso. Esta ameaça divina é, afinal, um gesto de amor com que pretende libertar-nos de tudo aquilo que em nós é medo. As reais dificuldades da vida não devem introduzir-nos a incredulidade. Pelo contrário, permaneçamos cheios de alegria e nas dificuldades
façamos como o leproso do Evangelho. Aproximemo-nos do Senhor e digamos-lhe: se queres, podes curar-me. A esperança de sermos firmes na fé e na fidelidade ao Senhor e às suas promessas baseia-se na própria fidelidade do Senhor para conosco. Toda a história da salvação está centrada na fidelidade de Deus ao seu amor pelos homens. Em Jesus, nós contemplamos esta fidelidade encarnada, que se dá a nós até a morte de cruz, que se faz nosso alimento e nossa bebida na Eucaristia, e pede a resposta da nossa fidelidade. Devemos converter-nos continuamente a esta fidelidade de amor. Deste modo, testemunhamos que Jesus é para nós o caminho, a verdade e a vida. É a pedra angular da nossa fé, é a razão de ser da nossa existência. Para mim, viver é Cristo e morrer é uma vantagem, afirma Paulo. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Deus eterno e todo-poderoso, ouvi as súplicas que vos dirigimos. Expulsai de nossos corações as trevas do pecado e fazei-nos alcançar a verdadeira luz, Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.